Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band, para Manaus e mais 22 municípios do Amazonas. Eu sou Neto Cavalcante, editor-chefe de jornalismo aqui da emissora, e me acompanham na bancada neste programa de hoje os jornalistas Orestes de Taif, que é repórter aqui da Band Amazonas, e também Flávia Moura, repórter e apresentadora também aqui da casa. Nossa convidada de hoje é a presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, conselheira Yara Lins. Conselheira Yara, muito obrigado pela presença aqui na Band, aqui no programa Entrevista Coletiva. Seja muito bem-vinda. E agora vamos falar um pouco sobre essa sua carreira já de 42 anos no Tribunal de Contas, é isso? Sim, 42 anos, meu primeiro emprego no Tribunal de Contas, sou conselheira de carreira e assumi a presidência nesse biênio 2018-2019. Estou passando a presidência para o conselheiro Mário de Mello, dia 16 de dezembro, e com a sensação de dever cumprido. Passaram-se 2 anos, então, da sua gestão. Sim, passaram 2 anos com muito trabalho, consegui fazer tudo aquilo que planejei com a minha equipe e principalmente com a ajuda de Deus, que está em primeiro lugar, que devemos ter saúde para o trabalho. Fomos incansáveis nesses 2 anos e estamos satisfeitos com o que fizemos para o bem dos servidores do tribunal e da sociedade em geral. Só para situar quem está em casa, gostaria que a senhora discorresse um pouco do papel do Tribunal de Contas do Estado, o que é realizado lá no Tribunal de Contas e, na prática, onde é que isso traz benefícios para a vida do cidadão. O Tribunal de Contas, como todos sabemos, é o órgão que fiscaliza o dinheiro público e dá resposta à sociedade desse funcionamento que é o tribunal em aprovar as prestações de contas de todos os gestores, tanto da capital como do município. Esses gestores que ficam passando para o tribunal todas as suas prestações de contas, eles ficam apreensivos devido ao tempo que leva essa aprovação da prestação de contas. E com isso, na nossa administração, nós trouxemos uma celeridade, que isso foi um marco da minha administração, a celeridade, a transparência, que nós fizemos com que os processos antigos, que ainda existiam de 1992, acabassem com o trabalho, uma equipe feita no controle externo, conseguimos aprovar, juntamente com os conselheiros, colegas de trabalho, levamos ao pleno e aprovamos muitos processos, conseguindo ficar em 2012 os processos antigos. Então, isso foi um avanço muito grande, que o nosso tribunal está de parabéns e prestando esse bom serviço à sociedade e principalmente aquelas pessoas que prestaram contas e que ainda tinham a preocupação de não ter as suas prestações de contas aprovadas pelo tribunal. Pois é, era praxe mesmo a gente ver que às vezes o processo era tão antigo que o gestor já até falecido era. Isso já acabou de fato, então? Bom, acabou sim, porque... Caminhou pelo menos 20 anos em 2, né? Pelo menos 20 anos, né? E com isso facilita muito, porque o contraditório fica mais fácil quando o processo é recente, de o prestador de contas obter as informações que o tribunal requer muitas vezes. E isso trazia muita dificuldade, as pessoas com muito tempo para fazer resposta das notificações que o tribunal mandava e tinham muitas dificuldades nas repartições no próprio município, né? Que nós sabemos que os municípios ainda têm aquela cultura de quando o prefeito assume, na maioria das vezes assume adversário político e faz... Deleta tudo, esconde as contas. Fica assim, trazendo dificuldade para a pessoa fazer a responder às suas notificações perante o tribunal. Presidente,
Assim, há quem afirme na sociedade que o Tribunal de Contas do Estado se torna um leão feroz quando se trata ali de contas de prefeitos do interior. E depois o tribunal se torna ali um gatinho recém-nascido para tratar de contas do prefeito da capital e de governadores também. O que a senhora diz acerca desses depoimentos? Eu vejo que não é bem assim, porque eu não diria para você que essas pessoas estejam bem informadas diante de todas as decisões que o tribunal tem tomado, né? Tem muitos secretários da capital respondendo processos, devolvendo dinheiro, sendo negativado a sua conta, porque hoje eu fiz na presidência do tribunal, eu fiz um convênio com os cartórios que todos que têm débito ficam negativados, quer dizer, ficam impossibilitados de fazer qualquer compra porque tem o seu nome negativado. Então, era só essas pessoas pedirem no tribunal levantamentos e ver como estão sendo desaprovados justamente os prestadores de contas que não contemplam ou não prestam contas corretamente o dinheiro público. E também governadores, prefeitos. Hoje a mídia, é só você ver como eles estão respondendo os processos. Antigamente, talvez ainda existisse aquela ilusão de impunidade. Você não via governador preso, prefeitos do interior, secretários. Hoje a realidade é outra, os tempos são outros. A pessoa tem que acordar, tem que prestar, porque tem hoje a transparência. A mídia cobra muitas vezes para você não ficar vulnerável a isso. Então, todo prestador de conta tem um dever, quando se trata de dinheiro público, de coisa pública, de fazer essa prestação corretamente. Presidente, no interior, já tocando no interior, a gente vê porque os processos... O interior é muito grande, né, do Amazonas. E como é que o tribunal atua nesses casos de prestação de contas de prefeituras de interior com relação a casos que já tramitam na Câmara de Vereadores do município? Por exemplo, aqui em Iranduba, que é aqui na minha região metropolitana, tem uma briga de força ali entre o Executivo e o Legislativo. Em que momento o Tribunal de Contas chega quando tem casos como esse? Em que momento é hora de o tribunal atuar? Bom, você citou Iranduba. Iranduba, recentemente nós tivemos prefeito de Iranduba que o Tribunal de Contas não agiu como gatinho, sim, como leão, e reprovou as contas, mas não fez isso por querer. São as pessoas que são responsáveis pelas suas contas, fazem por onde. Então, reprovou as contas, ele chegou, hoje está respondendo o processo, foi colocado em situação muito difícil da prefeitura, saiu da prefeitura, teve a intervenção e está respondendo o processo até hoje, né? A prefeitura, ela recebe... a Câmara recebe os processos que são desaprovados pelo tribunal e ela julga o processo na Câmara, aprovando ou desaprovando, concordando ou não com a decisão do tribunal. Só que o Tribunal de Contas é um colegiado que, na ficha limpa, nós mandamos todas as reprovações, as pessoas que constam dos inelegíveis que o tribunal manda todo mês, no dia 26 de cada mês, para o Tribunal Eleitoral, a lista dos inelegíveis. Então, ele vai figurar nessa lista dos inelegíveis, a mando do Tribunal de Contas do Estado. Por mais que vereadores ou deputados
né, que recebam essa prestação, parecer do tribunal, não concordem, mas para o tribunal vai ficar ali com o nome sujo, vai ficar na lista negra. O tribunal, mesmo que a Câmara decida, o tribunal não vai retirar por conta da decisão da Câmara. Então, muitas vezes, eles vão para o judiciário através de liminar para serem candidatos, mas a decisão do tribunal é uma prerrogativa constitucional e torna o prefeito, o presidente de Câmara, o cidadão inelegível, o agente público inelegível. E é uma corrida, quando chega, por exemplo, 2020, ano eleitoral, de eles tentarem reverter essa situação. Através dos recursos que muitas vezes tem, mas chega um determinado tempo que o recurso chega até o recurso de revisão. Depois não tem mais recurso. E aí realmente não tem mais solução. Presidente, a senhora citou ainda há pouco a questão da negativação do nome desses gestores que não pagaram as suas multas. Queria saber justamente isso. Quando é que chega ao ponto, né, de aplicar a multa naquele gestor e como é que faz, a quem ele paga, quem recebe esse dinheiro e para onde é enviado, se retorna realmente para o cofre do município, se vai para um fundo. Mas eu gostaria que a senhora respondesse essa pergunta, que eu sei que é a dúvida de muita gente que está em casa, logo após o intervalo aqui na entrevista coletiva. De volta com o programa Entrevista Coletiva, aqui na tela da Band Amazonas, recebendo a conselheira Yara Lins, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. E eu fiz uma pergunta no intervalo anterior, no bloco anterior, sobre o destino desse recurso, das multas que são aplicadas pelo TCE. De volta com o programa Entrevista Coletiva, aqui na tela da Band Amazonas, recebendo a conselheira Yara Lins, do Tribunal, presidente do Tribunal de Contas do Estado. Antes do intervalo, eu perguntava sobre o destino dos recursos, das multas que são aplicadas pelo TCE e o que acontece caso esse gestor multado não faça seu pagamento, não devolva esse recurso ao erário. Anteriormente, o tribunal era recolhido as multas para o cofre do Estado. Nós, através de lei, pedimos à Assembleia para que mudasse e criamos um fundo para que essas multas, somente as multas, fossem repassadas ao tribunal. Tem uma conta específica e esse dinheiro serve para aparelhar o controle externo para as fiscalizações no interior e na capital do Tribunal de Contas. Através desse convênio, como falei, com os cartórios para negativar os prestadores de contas que são multados e não pagam as suas multas, eles pegam e pagam as multas, fica na conta, e são negativados se não pagarem. E depois ficam na ficha do tribunal, só depois que pagam e que sai o nome da listagem do cartório. Então, com isso, houve uma corrida muito grande. Eu imagino. Para que eles pudessem pagar e não ter esse problema de negativa, de não poder comprar uma geladeira se sentindo... Acabou a impunidade, né? Acabou a impunidade e com isso ganha o tribunal e também mostra que eles têm que agirem com seriedade para que possam evitar essas multas, glosas, prestando conta corretamente. Presidente, o mundo inteiro está se digitalizando. A gente cada vez menos quer trabalhar com papel, com documento físico. Como é que o tribunal tem se preparado
para esse momento e como é que isso também tem ajudado nas fiscalizações, sendo digitais, sendo em tempo real? Como é que está sendo o trabalho do tribunal com relação a às tecnologias? Nós inauguramos o melhor data center do Norte. Nós inauguramos no início desse ano e nosso data center era muito pobre e hoje nós temos o melhor data center do Norte. Com isso, a nossa equipe, chefia do DITIM, Departamento de Tecnologia, criou muitos dispositivos, muitos aplicativos. Inclusive, hoje, o prestador de contas, qualquer cidadão, pode acionar o aplicativo e verificar o diário oficial, a pauta de julgamento do tribunal, o andamento dos processos, fazer denúncias através da ouvidoria, da corregedoria ou para a presidência. E com isso facilitou muito para que seja um tribunal moderno. O outro é que nós somos pioneiros entre os tribunais com nossos julgamentos na pauta eletrônicos. Porque eu, que tenho muitos anos de tribunal, alguns anos atrás, para nós julgarmos 50 processos, nós passávamos o dia todo no plenário, julgando os processos. Hoje, nós julgamos 200 processos em 2 horas no tribunal, no plenário. Porque estão todos na tela, você visualiza no seu gabinete, vê o que não está de acordo, clica, põe um destaque e só discute aquilo que não concorda. E com isso viabilizou muito o julgamento dos processos, desaprovando ou aprovando os processos, mas o certo é que o tribunal realmente deu assim uma celeridade muito grande no julgamento dos processos. A outra, além de economizar papel e ser tudo na via da telecomunicação, da internet, nós temos também os pedidos através do SEI, que são todos eletrônicos, não são mais físicos. Então, pedido de férias, pedido... qualquer situação, você entra eletronicamente no tribunal e é atendido, é despachado. E se quiser uma certidão em papel, você adquire, mas o pedido é através do SEI. Presidente, a gente está falando de tecnologia, que hoje a gente não vive sem tecnologia. E isso foi há um tempo sugerido já, que as contas públicas estivessem nessa plataforma digital, para que todo cidadão pudesse. A gente ainda percebe, por exemplo, que prefeituras e câmaras do interior do estado, câmaras municipais, ainda não têm portal de transparência. Como é que vocês têm trabalhado para que isso seja sanado e 100% dos municípios do Amazonas estejam com o portal da transparência? Da melhor maneira possível. E a melhor maneira é multando. Porque quando dói no bolso, aí atende mais rápido. Nós temos multado bastante e não são multas de valor pequeno. E com isso tem melhorado bastante a cobrança do portal de transparência no Tribunal de Contas. Hoje, quantos municípios ainda não têm portal de transparência? Vocês têm conta? Não, são poucos que não têm. A maioria tem, e quando não está dentro da normalidade, mesmo assim, nós também multamos. Uma multa menor, mas multamos. Então, as nossas inspeções, todas, quando vão em loco nos municípios, ela vê tudo isso. Verificam e passam para o tribunal, e nós damos também a assistência pedagógica, ensinamos, orientamos, mas se não faz corretamente, temos que multar e agir de acordo com a lei. Exatamente, eu acho que agora chegou até o momento da gente enaltecer a presidente, primeira mulher presidente, né, do Tribunal de Contas Sim. do Estado do Amazonas. Parabéns, eu acho que nós, mulheres, nos sentimos representadas. Mas, inclusive, eu quero perguntar da senhora, logo quando a senhora assumiu a presidência, a senhora disse que quer e está trabalhando, né,
algo mais humano, mais próximo, e não quer atender apenas as pessoas que procuram o tribunal, e sim olhar também com mais atenção os servidores da casa. A senhora já conseguiu cumprir a sua promessa em relação a isso? Com certeza. Nós atendemos. Quem não conhecia a presidência, hoje conhece. Todos os funcionários conhecem a presidência. É aberto o dia todo. Eu estou o dia todo no tribunal. Chego 8 horas, saio 5, 6 horas da tarde, todo dia, trabalhando. O horário é pouco, até para o almoço. A gente engorda porque come besteira. E demora mas até para chegar em pouco casa tempo por conta pro do almoço, trânsito, né? E também porque não tem muito tempo para fazer ginástica, né? Que isso é saúde. Mas nós tivemos esse lado humano, inclusive o tribunal tinha dado auxílio saúde, o nosso plano de saúde para todos os funcionários ativos. Na época do conselheiro Ari, e eu, na minha presidência, eu estendi para os aposentados, porque eles também doaram a vida para o tribunal e não era justo que eles não tivessem. Então, isso, eles ficaram muito felizes. É quando a pessoa mais precisa, já é quando está aposentado que vem mais as doenças e você precisa do plano de saúde. E também fiz uma sala para atender os aposentados. Eles têm uma sala, não precisam mais ficar na sala de um, na sala de outro para digitar um requerimento. Tem uma salinha deles lá com uma secretária atendendo para preencher aquela certidão para dizer que está vivo, né? E tudo isso eles se sentiram bem prestigiados, e muitos que não passaram muito tempo sem o tribunal, voltaram ao tribunal para conhecer o tribunal, e foi uma coisa assim muito, muito boa. Muito... Presidente, e quando a senhora olha para esses 2 anos de gestão, da onde vem o maior orgulho, a senhora disse que foi uma missão cumprida. 2 perguntas em uma. 2 anos é um tempo suficiente? E desses 2 anos, o seu maior orgulho, né, na frente da gestão? Não é suficiente, mas é salutar a mudança, né? É pouco tempo quando se trabalha muito. Nós trabalhamos muito. Eu digo missão cumprida porque eu consegui, através com a minha equipe, os colegas conselheiros, com a ajuda de todos, e principalmente a de Deus, eu consegui fazer aquilo que eu planejava, a respeito dos processos antigos, eliminar 2 décadas de processos antigos, humanizar, sentir os servidores, as necessidades dos servidores. Mandei eliminar todos os processos que foram julgados, os processos administrativos pendentes dos servidores da casa. Escutei um a um, resolvi dentro da lei o que pude. Estou entregando tudo, a prestação de conta toda com transparência, tudo liquidado. E eu realmente me sinto feliz por isso. Quero agradecer a Flávia Mouro, também a Orestes Littaf pela participação aqui na entrevista coletiva. Agradecer também a senhora presidente do Tribunal de Contas, conselheira Yara Lins, que esteve com a gente nesses últimos 30 minutos, e agora parte para uma nova missão a partir do dia 16 de dezembro, assumindo a Escola de Contas, ou seja, o TCE, ele não tem só essa via fiscalizadora, mas também tem essa via de educação, de ensinar os gestores a como usar bem o dinheiro público. Exatamente. Conselheira, muito obrigado pela presença aqui no Entrevista Coletiva. Nós já não temos mais tempo. E agradecer também você que está em casa por ficar com a gente até essa hora aqui. Até o próximo domingo com mais uma entrevista aqui no nosso programa. Até lá.